Estamos no capítulo 48, página 847. Começou a falar, como nós falamos, capítulo 48, em hebraico é Memchet. Memchet forma a palavra moach. Moach quer dizer intelecto, ou seja, que aqui ele nos explica o intelecto do Tânia, o intelecto do livro Tânia. Em parênteses, só para começar com animação, para quem vai se animar com isso, então nós sabemos que no Tânia tudo que foi escrito não é, sabe, é exato. O primeiro Rebbe do Chabad, quando ele fez o livro, ele inclusive pegou, como chama, Haskamot. Haskamot, assim que se costuma, no mundo judaico, alguém publica um livro de Torá, um livro judaico, quer dizer, ele precisa ter algum aval, né? Por que vou comprar teu livro? Não te conheço, quem é você? Ah, mas esse livro deu o seu aval, ele fala bem do livro, e esse rabino é muito conhecido, então se esse rabino fala que sim, então eu vou comprar, entendeu? Então, isso chama Haskamah. Isso é uma coisa comum até hoje em dia, assim que assim funciona. O primeiro Rebbe do Chabad, ele pegou duas Haskamot, dois avais, apesar que não precisava, quem faz quem dá o aval, ele mesmo fala, na verdade, não precisa do meu aval, mas obviamente ele teve várias oportunidades e opções de muito grandes rabinos de ter o aval deles. Mas ele escolheu dois, não vamos falar agora por quê. Um famoso dele era Zushe de Anipoli, famoso Zushe de Anipoli, aquele mestre que ele era enfim, ele não era considerado oficialmente dos maiores alunos, colegas, certo? Mas ele escolheu justo ele. Interessante que ele, eu não tenho aqui o Tânia, de qualquer forma, quando ele assina lá embaixo, quando ele dá o aval, ele assina lá mas ele não fala lá o ano, literalmente, ele fala lá o ano numa frase que o valor numérico dessa frase seria o ano que ele está assinando, entendeu? Ou seja, em vez de falar 5.780, ele fala lá porque os números em hebraico, as letras têm um valor numérico, então ele vai falar uma palavra que isso também é comum, que essa palavra é o mesmo valor numérico. Então, como que ele termina lá? Hayom Yom Shlishi, hoje eu estou assinando na terça-feira, Parshá de Kitavó, a Parshá de Kitavó, que é a Parshá dessa semana, Shnat, o ano de Pedutenu da nossa redenção, do nosso resgate, da nossa redenção. Que isso é o valor numérico daquele ano lá. Mas, literalmente, Pedutenu, nós estamos hoje no ano Taf Shin Pei, 5.780. Que em hebraico, as letras em hebraico é Taf, os milênios é Rei, tá? Taf é 400, Shin é 300 e Pei é 80, tá certo? 780, 5.780. Que esse é o acróstico que isso se usou, se costuma fazer, todo ano tem um acróstico daquele ano, que se profetiza, se deseja como será aquele ano, né? Então, Taf Shin Pei era Terre, Taf, o inicial de Terre, que seja, Shin, Shnat, ano, Pei que é 80, desse ano aqui, Pei é o inicial de Pedutenu, da nossa redenção. Certo? Então, hoje é justo, estamos no ano da redenção, na Pedutenu, que hoje é exatamente o que ele assinou. Quem sabe Mashiach não chega hoje? Quem sabe? Mas com certeza que a nossa aula de Tânia vai aproximar mais ainda a vinda de Mashiach. E em especial que o Marcelo não está jantando hoje, está literalmente, aparentemente, imerso
na aula do Tânia, espero que é isso, porque ele tem lá um fone, talvez está ouvindo música, não sei. Mas vamos julgar favoravelmente. Quem sabe que isso não vai ser realmente muito bom. Então, vamos agora voltar ao nosso assunto que conta. Ele nos estamos falando lá sobre quando a pessoa medita sobre a grandiosidade de Deus, ou seja, quanto Deus é longe da gente, é longe não no sentido físico, no sentido de nível, certo? Como uma pessoa que é muito inteligente, muito elevada, muito, sei lá, sabe, não tem nada a ver com ele, né? Assim também Deus é infinito e limitado, e ao mesmo tempo, quanto ele está próximo a gente, quanto ele se dedica a gente, quanto ele cuida da gente, que o objetivo disso é despertar amor a Deus, que esse é o objetivo dos últimos capítulos do Tânia, que ele nos está dando ideias, formas, conselhos de como cada um de nós, de acordo com o seu nível intelectual e espiritual, ele pode despertar um amor a Deus. Estamos no capítulo, então, continuando esse assunto, mostrando quanto... Então, ele começou a nos falar sobre o processo, em resumo, o processo da criação do universo, o conceito dos Tzimtzumim, né? Que veio através do Tzimtzumim. O que é Tzimtzumim? Contrações. Ou seja, Deus precisou, para assim dizer, se ocultar, se contrair, se diminuir. Para quê? Para não revelar tanta luz, tanta energia, porque a luz dele é infinita, e com essa luz infinita nunca iria se criar, não seria possível criar uma criação infinita e limitada como a gente. Seria possível criar alguma coisa infinita. Uma coisa finita, que isso é aquilo que Deus queria, exatamente como Deus fez agora. A gente assim, desse jeito, tal forma, então isso não iria acontecer. Para acontecer isso, o que precisava fazer? Se ocultar. E nós falamos semana passada, certo? Que existem 3 tipos de tzimtzumim, de uma forma geral, 3 tipos. Tem muitos tzimtzumim, muitas contrações, mas de uma forma geral temos o tzimtzum, o primeiro tzimtzum, que isso era literalmente chamado siluk. Siluk quer dizer que se removeu. Não é que ele contraiu, ele simplesmente precisou criar um espaço. Para criar um espaço, ele precisava se retirar. Aquele que preenche o espaço, ele quer que outro preencha o espaço dele, ele precisa, em primeiro lugar, se remover daquele espaço. Você deixa aquele espaço, então você dá a possibilidade para uma outra pessoa preencher esse espaço. Deus precisou se retirar, retirou a luz dele, a luz infinita divina, e com isso se criou um espaço. A partir de agora, podemos ter a possibilidade de preencher com alguma coisa. Só que, apesar disso, ainda para poder criar o mundo como ele se encontra hoje, o nosso mundo é o mundo mais baixo que existe, ainda foi muito longe, não dava. E por isso Deus precisou agora fazer outros tzimtzumim. O que quer dizer outros tzimtzumim? Outras contrações, ou seja, pegar essa marca de luz que sobrou, a pequena luz que sobrou, e trabalhar ela, filtrar ela, diminuir ela, etc. E cada vez que ela foi diminuindo essa luz, trabalhar essa luz, então existe a lei da causa e efeito. Então, cada diminuição, isso criou algo, efetuou algo, tá certo? Uma luz, uma energia, o mundo inferior, a origem dele. A partir daquele mundo lá, então, foi trabalhar novamente, ocultar mais um pouco essa luz, que isso foi criar mais um mundo com menos energia do mundo anterior. E assim por diante, foi trabalhando essa luz até possibilitar a criação do nosso mundo físico material. Então, vamos ver agora dentro que vai explicar isso de uma forma detalhada. Na página 847, no 4º parágrafo, assim, muito bom.
de caja. Assim, realmente é totalmente insignificante a qualidade dessa mínima iluminação que se investe nos mundos superiores e inferiores, com a finalidade de lhes fornecer sustento e vida, quando comparada com a qualidade da luz oculta e encoberta que é de uma ordem infinita. Depois desse todo esse trabalho que nós falamos, depois dessa essas contrações, o que sobrou para criar essa luz, esse mundo é muito pequeno. Para nós pode ser muito grande, mas relativamente à luz, à energia original, ela é literalmente muito pequena. Ela quase não existe. Tá? Isso que nós falamos na reza. Tem vários versículos, mas um dos versículos que nós falamos, você é o mesmo Deus antes que criou o universo e depois que criou o universo. Ou seja, Deus se contraiu. Né? Então não é a mesma coisa antes e depois. Antes não tinha mundo, agora tem mundo, não é a mesma coisa. Como falamos que Deus é o mesmo antes e depois, só que a luz, a criação do universo é tão pequena, é tão mínima perante a essência de Deus, que literalmente isso não faz nada, não mexe, não mudou nada. Uma das explicações, tem outras explicações, tá? Ou o versículo que fala, Ani Hashem lo shaniti, eu não mudei. Ou seja, Deus contraiu a sua luz, então, aparentemente, houve uma mudança. Não houve nenhuma mudança, porque toda essa mudança não é nada perante a sua essência. A sua essência, na verdade, todas essas mudanças são mudanças perante a gente, como nós vamos ver depois. Para nós é uma mudança. Para nós, antes ou não tinha uma criação, agora tem uma criação. Para nós, em determinados momentos eu sinto Deus, não vejo Deus, e assim por diante. Mas perante Deus, na verdade, Ele está aqui na sua plena presença. Mas para nós, Ele não se revela. Para nós existe essa mudança. Mas para Ele não tem nenhuma mudança. Então essa luz, essa energia é tão pequena perante a luz infinita de Deus. E o que acontece com essa energia divina, essa sua origem? Essa não se, vamos continuar no último parágrafo, e não se investe ou exerce sua influência nos mundos de uma maneira revelada, suprindo-os com vida. Mas o quê? Mas os envolve de cima. Vamos mudar aqui. Não, não é essa aqui, desculpa. É essa aqui. Estamos na página 848. Certo? Só um minutinho. Essas tecnologias. Então, é chamada Sovev Kolalmin. Literalmente, quer dizer, abrangendo todos os mundos. Então, na Hassidut, na Kabbalah, se fala muito, e já falamos também aqui, sobre essas duas energias divinas. Né? Uma é chamada de Memale Kolalmin, a energia divina que ela preenche os mundos, e a segunda, aquele que envolve os mundos. Agora nós estamos falando aqui sobre a energia que envolve os mundos. Ou seja, porque ela envolve os mundos? Porque é uma energia extremamente elevada, como falamos, uma energia infinita e limitada. Já que ela é uma energia infinita e limitada, então ela não tem como se vestir no mundo, porque o mundo é infinito e limitado. Se ela se veste dentro do mundo, o que acontece? Ela vai estourar o mundo. Tá? Se for assim, por que eu preciso dessa luz? Por que eu preciso que ela envolve? Ela não precisa dessa luz. O que o mundo precisa dessa luz? A luz que se veste no mundo, óbvio que ela existe, que precisa, por quê? Porque
como que ela vive, essa criatura. Assim como nós vivemos através de uma neshama, uma alma, tá certo? Qual a diferença entre uma pessoa viva e uma pessoa não viva? O boneco, o corpo, ela continua lá, mesmo após vida. Porém, quando ela está viva, ela se mexe. Por que ela se mexe? Porque dentro nela se vestiu uma energia, uma bateria, uma pilha, que é chamada de neshama, de alma. E essa alma dá vida para ela. Depois que ela falece, essa alma sai, então ela fica apenas com o corpo. Então o corpo continua lá, mas não se mexe. Mas para ela viver, não é suficiente o corpo, a neshama ficar em volta dela, tá certo? Ela precisa se encontrar dentro nela. Quando a neshama se veste dentro do corpo, então isso dá vida para o corpo. Então a energia divina que preenche os mundos, obviamente porque ela preenche, porque com isso ela dá vida para os mundos. Qual a necessidade de também receber essa energia que ela envolve? O que quer dizer ela envolve? Vamos ver aqui dentro. O significado disso não é que ela... literalmente quer dizer que ela envolve, ela se encontra em volta. Por que ela se encontra em volta? Porque ela não consegue penetrar, porque ela é infinita e limitada. E o mundo é um copo que tem começo, meio e fim, uma bola. Então, o infinito não consegue se vestir dentro do finito. Mas por que eu preciso dela? Se ela não é desnecessária, porque ela não precisa, porque ela é desnecessária, então tira, porque ela precisa ficar em volta. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que em volta aqui não quer dizer que ela é em volta. Na verdade, ela penetra. Só que o efeito dela é um efeito envolvente, um efeito superficial. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas qual é o motivo que eu preciso dela? O motivo que eu preciso dela é porque para criar alguma coisa, eu não posso criar com uma energia finita e limitada. Porque qualquer coisa que é finita e limitada, ela não cria. Dentro das regras da natureza, não tem nada que você cria. Você não consegue criar nada. Tá certo? Espero que não está ficando muito filosófico. O Felipe me parece que ele já está quase dormindo. Não, tá bom. Te acordei, é isso? Preencher os mundos pode somente uma energia finita e limitada. Aí ela é como uma roupa. Uma roupa, ela precisa estar de acordo à medida do ser humano, de você, de cada um, individualmente. Essa é a roupa que você vai vestir, que com isso você vai poder sair de casa, você vai poder se manifestar, se expressar. Assim também, a energia divina que preenche os mundos é a energia específica que ela vai se vestindo e preenchendo cada criatura de acordo à sua necessidade, que com isso ela vai viver. Muito bem. Só que com essa energia finita e limitada, assim como que ela é a origem da natureza, ela é a natureza, literalmente, então você não cria nada, certo? Não existe, como dizem os nossos sábios, que com todas as descobertas da ciência e dos grandes filósofos e não sei o que, etc., ninguém conseguiu ainda criar nenhuma asa de um mosquito, certo? Depois, a partir do momento que você tem uma matéria-prima, você consegue fazer certas coisas. Você consegue fazer coisas maravilhosas. Mas você não consegue criar alguma coisa do nada. Ninguém criou ainda alguma coisa do nada. Certo? A luz vem da água. E assim por diante. Você precisa ter alguma coisa. Alguma matéria-prima. Então, o ser humano, o que ele consegue fazer? Mudar. Transformar. Isso ele consegue fazer. Mas criar, não tem como criar. De onde vem a criação? A criação, obrigatoriamente, ela vem de algo que é acima da natureza. O que quer dizer acima da natureza? Quer dizer uma luz infinita. Que é infinita, como definição dela, é que ela pode criar, porque ela é infinita, ela tem todos os poderes. Tá certo? Então, como que Deus criou o universo? Obrigatoriamente, a criação veio do nada, na linguagem da Kabbalah, yesh me'ain, uma existência que veio do nada. Do nada quer dizer que não tem origem. Tá? Não é aquela, não é a lei da causa e efeito. Ela não tem uma causa. A causa é do nada, é de Deus. Não tem nada que causou, que matematicamente causou essa criação. Vem de Deus. O que é Deus? Deus é infinito e ilimitado. Ele pode criar.
Isso é onde entra a energia que envolve os mundos. Ela envolve os mundos, quer dizer que ela é uma energia que não penetra, ou seja, uma energia infinita. Ela cria a criação. Mas a partir do momento que ela criou, como que ela se mantém viva? Aí precisa de uma energia que entra, penetra nela, que mantém a criatura viva. Mas você precisa, obrigatoriamente, em primeiro lugar, ter a energia que envolve para poder criar alguma coisa, para existir alguma coisa. E essa existência acontece o tempo todo. O que aconteceu uma vez, há 5.780, quase um ano atrás, quando Deus criou o universo. Isso acontece a cada momento, a cada instante. Na segunda parte do Tânia, quando, se Deus quiser, estamos já terminando daqui a alguns capítulos, a primeira parte de Tânia, que é composta de 53 capítulos. Então, se Deus quiser, se vocês quiserem, obviamente, nós vamos passar pela segunda parte do Tânia, que é extremamente filosófico. É que lá ele fala sobre a criação do universo, sobre os poderes da energia, enfim, tá certo? E lá ele fala uma coisa, quer dizer, interessante, mas é lógica. Ele fala qual o motivo, no capítulo 3, ele fala qual o motivo que quando alguém fabrica alguma coisa, depois que ele fabricou ela não precisa mais ficar em contato com ela. Ou seja, alguém tem uma fábrica de plásticos. Sei lá, o Felipe trabalha com plásticos. Então ele fabrica o plástico, certo? E depois que ele fabrica, enquanto ele fabrica isso, ele fica em contato com isso. Mas uma vez que fabricou, acabou. Bota na vitrine, dá para o cliente, não sei o quê, bota na estante, não precisa mais ficar em contato com ele. Não tem mais nenhuma ligação com ele. Certo? Agora, quando Deus criou o universo, nós falamos que não. Deus criou o universo, mas ele não consegue, para assim dizer, não é? Não tem como deixar ele na vitrine, deixar ela viver sozinha. Deus precisa o tempo todo recriar ela, dar vida para ela. Assim como, sei lá, uma televisão, sei lá, precisa ficar o tempo todo plugado, né? Senão ela não funciona. Por quê? Porque precisa o tempo todo de energia. Deus, o infinito ilimitado. Então, imagina, se eu consigo fabricar alguma coisa e não preciso ficar em contato com ela depois da fabricação, por que quando Deus fabrica alguma coisa, não se aplica a mesma lei? E a resposta é muito simples, como falamos antes. O ser humano não criou nada. Você entrou na fábrica, você recebeu uma coisa que já existe, e você botou numa máquina, você fez o que você fez, e você fez aquilo que você fez, o produto com aquele plástico. Você não criou nada. Você nunca ficou em contato desde o começo para que essa matéria-prima exista. Não tem nada a ver com você. Isso já existe. O produto inicial já existe. Você pegou esse produto inicial, você fez o que você fez e agora ela mudou de formato, se tornou mais bonito, se tornou maior, se tornou diferente, blá, 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 etc. Mas, na verdade, você não fez nada, você não criou nada. Então, o teu contato inicial nunca foi íntimo, nunca foi pessoal, não estava ligado com você, você não criou ela, e ela continua não precisando de você. Mas Deus não. Deus, antes da criação do universo, não existia mundo. Como que o mundo existe? Aliás, para nós entendermos isso um pouco melhor, a natureza, como era a natureza antes da criação do universo? Era não ter mundo. Isso era a natureza. Naturalmente, existe só Deus, não tem nada, não tem outra coisa. Deus queria fazer alguma coisa diferente, sair da natureza. Sabe o quê? Vamos criar alguma coisa que não existia. Na verdade, o mundo não é a natureza, é contra a natureza. Tá certo? Para nós, parece natural. Nós nascemos aqui, nós não conseguimos imaginar alguma coisa que não existe no mundo, né? Será que não existia o mundo antigamente? Mas, na verdade, antes não existia o mundo. O mundo é uma novidade que aconteceu há 5.000 anos atrás. O que é 5.000 anos atrás? Perante a Deus, que ele é infinito, eterno. Certo? Ele sempre existiu. Ele queria fazer um brinquedinho. E ele criou do nada, não transformou alguma coisa que já existia, etc. Não, ele transformou alguma coisa do nada, ele fez o universo. Então, esse universo, como que se mantém?
ela precisa se manter, alguém que precisa alimentá-la o tempo todo. Ela não tem como se alimentar, porque naturalmente ela volta para trás. É como você joga uma pedra para cima. Enquanto a força que você botou na pedra se encontra na pedra, ela vai subindo mais alto. Mas a força que você colocou na pedra vai acabando, ela volta para baixo. Você precisa pegar de novo essa pedra e jogar para cima novamente. Tá certo? Assim também em relação a Deus, a criação. Deus precisa, para assim dizer, criar o universo e as suas criaturas o tempo todo, porque a natureza, né, senão volta para trás. Nós caímos, voltamos para trás, caímos de cima para baixo de novo. Então precisa ter essa criação. Isso que nós falamos na reza, Hamechadesh Betuvo, que Deus cria conforme a bondade dele, Bechol Yom Tamid, o tempo, todos os dias, o tempo todo, Maseh Bereshit, a sua criação. Como que cria? Através da luz infinita limitada, que isso é o sovel, aquilo que envolve. É preciso essa energia, porque ela precisa criar, manter essa criação. Depois que essa criação existe, essa matéria-prima, então precisa de alguém que dá vida para ela, que mantém ela viva. Para isso precisa dessa outra energia natural que ela se veste dentro de cada criatura, que mantém essa criação viva. Eu espero que está claro. Se não está claro, já que não adiantou a primeira vez, não vai adiantar a 10ª vez também, então nós vamos para frente. Mas imagino que todo mundo entendeu. Então, ele continua dizendo assim. Agora, o que quer dizer envolvente? Isso é importante. O significado disso não é que ela circula literalmente e envolve de cima espacialmente. Deus nos livre, pois em aspectos espirituais, o aspecto de espaço não é aplicável de forma nenhuma. Não existe espaço lá em cima que você diz, ela fica envolvendo como uma... Não tem espaço, é espiritual. Então, o que quer dizer envolver? Ele fala, mas o significado é que ela circunda e envolve de cima no que diz respeito à revelação da sua influência. Vamos só mais um pedaço? Pois a sua influência, que está na categoria de revelação nos mundos, é referida como vestimenta, sendo investida dentro dos mundos. Pois essa influência que eles recebem é investida e compreendida por eles. Enquanto a influência que não entra dentro da categoria de revelação, mas permanece obscurecida e oculta, e não é apreendida pelos mundos, não é descrita como sendo investida neles, mas como os circundando e envolvendo. Então, o que quer dizer se investir ou envolver? É no grau da revelação. Quando algo é revelado, então ela se veste dentro de você. É revelado, você capta isso, você entende isso. Alguma coisa que é envolvente, não que ele não penetra, ele está aqui porque essa é a forma como ele te cria, essa é a forma como você existe, mas você não percebe disso. Sim? Deus existe? Existe. Você enxerga ele? Não. Isso quer dizer envolvente. A influência dele, você não sente a influência dele. Por quê? Porque ele não penetra dentro de você, não está penetrado. Aqui não está penetrado, não está revelado dentro de você. Mas ele está dentro de você. Já contei uma vez essa história. Uma pessoa um jovem que é judeu, afastado, tinha muita ligação com religião nos Estados Unidos, e que ele queria, sei lá, começou a namorar, não era judia. Nós sabemos que dentro do judaísmo você não pode casar você tem que casar dentro do conceito do judaico. Então, eu não sei como que ele chegou no rabino, talvez ele queria que casasse ele, não sei exatamente. Mas, de qualquer forma, o rabino falou para ele, olha, você não pode, não sei o quê. Mas falou que, obviamente, ele não recebeu uma educação para entender o conceito e porquê, o motivo. Ele falou, não, eu vou casar com ela. Tentou influenciar para cá e para lá, mexer no coração dele. Bom, não adiantou nada. Até que ele falou para ele, sabe o quê? Vamos fazer uma última tentativa. Pelo menos, antes de você decidir de casar com ela, vai, visita o Rebbe de Lubavitch, pergunta para ele porque não pode casar com judia.
E ele foi, eu acho que a história foi assim, se não me engano, mas ele concordou, ele foi, acho que era de Buffalo, ele foi até Nova York, e ele se encontra lá com o Rebbe, acho que o Rebbe era numa entrada, numa saída da sinagoga, e ele pergunta, desculpe, eu me enganei, acho que ele estava com dúvidas sobre onde Deus está, se Deus existe. Ele estava passando por um problema, ou não sei se isso era uma causa que também ele estava duvidando, que falou que Deus existe, então, enfim, mas de qualquer forma, ele perguntou ao Rebbe onde Deus está. E o Rebbe fez, quer dizer, a pessoa que conta essa história, ele vê, ele estava de longe, ele fala que ele viu como o Rebbe faz assim um círculo. Mas ele insiste, faz um gesto que não sei o que, o Rebbe faz de novo assim, um círculo. Depois, ele continua insistindo em alguma coisa, esse jovem, e de repente o Rebbe faz para ele assim, 3 vezes assim, na direção do coração. Aí, ele fica meio perdido, não sei o quê, e aqui terminou a conversa, o jovem vai embora, ele fica totalmente, e ele, obviamente, foi perguntar, o que aconteceu? Me explica! Ele fala, eu perguntei para o Rebbe onde Deus existe. Deus falou, o Rebbe falou, Deus existe no mundo inteiro, Deus está. Falou, Rebbe, esse tipo de... vamos falar a verdade, vai, esse tipo de resposta não sabe para criança isso, não é? Ele fala, não, está escrito no versículo, Deus preenche o mundo inteiro pela segunda vez. Mas, Rebbe, eu não sou criança, eu quero uma resposta diferente. Ele respondeu, o Rebbe falou, você quer saber onde Deus se encontra? Estou numa reunião aqui de Tânia. Tá, convida a pessoa, pode vir, não tem problema. Desculpa, Rebbe. Aí, o Rebbe faz, você quer saber onde Deus está? Ele faz assim 3 vezes, para dentro do teu coração, lá ele está. Naquela hora, quando ele fala isso, ele sentiu, mexeu alguma coisa, penetrou dentro do coração dele, e mexeu nele. Deus está dentro de você. O que você acha de Deus está? Deus não é uma coisa longe de você. Deus está dentro de você, mas às vezes a influência que faz isso em você pode ser penetrante ou pode ser envolvente, mas ele está dentro de você. A luz natural, a luz energia física material, física natural, a finita, é limitada, é uma luz que penetra dentro da gente. Nós podemos senti-la, nós podemos se relacionar a isso, podemos sentir isso. Nós não sabemos como a Neshama, como ela é. Não conseguimos descrever ela, mas cada um de nós sente que ela tem uma Neshama, tem alguma coisa que dá vida para ela, para si, para cada um de nós, tá certo? A luz envolvente não é que ela não se encontra dentro de você, ela se encontra dentro de cada um de nós, mas não faz tanta influência. Ela penetra, ela não penetra, ela é envolvente, não sinto. Então, por quê? Porque ela não está revelada. Por que ela não está revelada? Não porque ela não está revelada perante a Deus. Perante a Deus ela está revelada. Deus está aqui na sua essência. Mas para nós ela não está revelada. Por que não está revelada perante a nós? Porque nós não podemos receber essa luz. É muito além da nossa capacidade. O Talmud nos conta, tem um versículo que fala sobre Daniel. Daniel, o profeta Daniel, ele estava com outros 2 profetas, Hagai e, se não me engano, Zecharia. 3 profetas. Estavam juntos e, de repente, o Daniel recebeu uma profecia. Daniel, só Daniel, não os outros. O Daniel recebeu uma profecia, mas o versículo fala que os outros 2, que não estavam sendo recebendo a profecia, mexeu, alguma coisa fez efeito neles. Sabe, começaram a sentir um grande medo. Então, muita pergunta, espera, não estou entendendo. Se o Daniel recebeu a profecia, tudo bem, dá para entender, porque ele... Mas os outros 2 não sabiam da profecia. Porque depois que o Daniel recebeu a profecia, ele falou para eles qual foi a profecia. Então, por que eles sentiram medo? A resposta que o Talmud fala é que eles não viram, mas o Maslayu Hazi, o Mazal deles, a Neshama que se encontra lá em cima, sim viu.
Daniel viu. Ele viu a profecia. Mas eles não viram. Se eles não viram, porque qual foi o impacto? Foi um impacto envolvente, abrangente. Eles não sabiam por quê. Mas alguma coisa mexeu neles. Por quê? Porque a presença divina se encontrava lá. Não sabiam explicar o que é. Não sabiam dizer o que eles viram, porque não viram nada. Mas alguma coisa mexeu neles. Por quê? Porque a revelação aconteceu. Mas foi uma revelação envolvente. Não penetrou dentro neles. Qualquer coisa que é envolvente, na verdade, é uma revelação, mas é uma revelação que não penetra. E pelo fato que ela não penetra, então ela não permanece, é limitada. Isso pode inspirar a gente por 1 minuto ou 2, ou por um tempo, mas ela não permanece. Por quê? Porque ela não penetra dentro da gente. E às vezes, nosso trabalho é quando, às vezes, Deus dá uma acordada na gente. Às vezes, inspira a gente. Nós não sabemos de onde vem, não é? Às vezes, a pessoa acorda de manhã, hoje estou com vontade. Para quê? Para ir na sinagoga. É raro. Sabemos que isso é muito raro acontecer, mas pode acontecer com cada um de nós. Nos piores também não acontece isso. Tá certo? Acontece. De repente, eu sei lá, hoje eu quero colocar tefilim. Hoje eu quero fazer alguma coisa de diferente. Sei lá, mas o que aconteceu? Você não viu nada. De onde veio isso? Isso vem porque teu Mazal viu alguma coisa lá em cima. Para ele talvez penetrou, mas para você não penetrou. Mas já que para ele penetrou, então alguma coisa, uma gotinha, também uma gotinha goteja dentro de você também. Mas o impacto disso não é impacto que penetra, que permanece duradouro, não é revelado. Então você sente uma vontade, você sente uma inspiração, você sente alguma coisa, mas isso não vai permanecer por muito tempo. Você acha naquela hora que você vai... agora eu mudei. Desculpe, nós sabemos já claramente, todos os Yom Kippur, nós ficamos inspirados, e o nosso grande erro é que sabemos sabemos, todo mundo já sabe, não é? Nós inspiramos no Yom Kippur, mas infelizmente essa inspiração passa. E quando a inspiração passa, tudo aquilo que pensamos no Yom Kippur, que decidimos fazer no Yom Kippur, não sei o quê, infelizmente às vezes fica lá no Yom Kippur mesmo, até o outro Yom Kippur. Certo? Yom Kippur é o momento que Deus se revela. Mas a influência, a revelação, o impacto disso não é penetrante, é envolvente. O nosso trabalho é pegar essa luz envolvente e tentar penetrar alguma coisinha que penetra dentro da gente, que isso nos dá a força e a vontade e desperta o nosso amor para poder continuar um pouco disso durante o ano todo. Página 849. Todos estão em silêncio assim? A coisa está errada. As palavras são muito... Me parece que estou falando com as paredes. Essas palavras são penetrantes, Sabino. Isso já desisti. Não envolventes, penetrantes. Não envolventes, penetrantes. Tomara. Tá prestando atenção, hein? Falei tanto essas duas palavras que já... Mesmo quem está dormindo, também já... Portanto, uma vez que os mundos pertencem à ordem do finito e do limitado, conclui-se que somente um extremamente diminuto é contraído o reflexo do fluxo da luz infinita de abençoado em Sof se investe e se manifesta neles de uma forma revelada. Para que, isso que falamos antes. Porque isto é somente para animá-los um estado finito e revelado. A luz infinita apenas penetra para dar um pouquinho para, uma coisa pequena, simplesmente para poder existir. Para existir para quê? Porque Deus tem um objetivo. Ele quer que você exista, que cada um exista, porque cada um tem uma sua missão, uma tarefa para realizar no mundo. Porém, mas a luz principal... Mas a luz principal que está sem contração a esse grau
é chamada de makif, circundante e sovev, abrangente, uma vez que sua influência não é revelada dentro dos mundos, uma vez que eles pertencem à ordem do finito e do limitado. Depois ele vai nos dar um exemplo que vamos deixar para a semana que vem. Mas se conta, só para finalizar, sobre o primeiro Rebbe do Chabad, quando ele estava na prisão. Então, ele foi investigado várias vezes. E eles viram que o Rebbe do Chabad é uma personalidade muito, quer dizer, ele é um grande conhecedor não só de Torá, não só de Kabbalah, mas também de ciências, de outras coisas. Naquela época saiu, sei lá, pelo menos na Rússia, a mapa do mundo. Não sei do que jeito que era, provavelmente não era como hoje, mas mapa do mundo. Então, para o Rebbe, você acredita que o mundo é redondo? E ele falou que sim. Então, mostraram para ele, olha essa mapa aqui, o que você acha dessa mapa? O Rebbe olhou, e disse, aqui tem um erro, não é assim. Em determinado lugar, essa geografia, sei lá, um determinado lugar não está correto. Começou a ter toda uma discussão, sim, mas não, é sim, não, até que eles chegaram à conclusão que realmente o Rebbe tem razão, realmente tem um erro aqui. Então, para o Rebbe, mas de onde você não é geográfico, você não é... De onde você sabe? Falou, você é da Torá. Onde está escrito na Torá? A geografia, a parte geográfica. Ele falou o seguinte, na primeira letra da Torá, Bereshit, Bet, lá se encontra toda a mapa do mundo. Lá, por lá, você pode ver toda a geografia, toda a parte geográfica do mundo você pode ver no Bet. Eu não sei exatamente o que dizer isso, mas de qualquer forma, novamente, quando você estuda a Torá, é a mesma coisa. Você pode estudar de uma forma literal, você pode estudar de uma forma mais profunda. A Torá penetra dentro de você, mas tem aquilo que envolve, que você não conhece ou desconhece. Às vezes, mesmo que você desconhece, mas você não consegue entender um assunto, mas ele faz um efeito envolvente, né? Uau, que legal! Não entendi exatamente essa ideia, mas alguma coisa ele fez, né? Impactou em mim, tá certo? Então, na Torá tem tudo, a Torá é infinita e limitada, a Torá, na verdade, é a essência de Deus, na verdade, a Torá foi criada, o mundo foi criado pela Torá, então todo o mundo inteiro se encontra na Torá. Você não enxerga isso. Por que você não enxerga isso? Porque tem uma parte da Torá que está revelada para a gente, tá certo? Mas tem uma parte da Torá que não é revelada para a gente, que ela abrange, tá certo? Ela está ligada com a gente, mas ela abrange, não é uma coisa envolvente. Também, já falando nessa investigação, nós sabemos que eles fizeram 21 perguntas muito difíceis, complicadas para o Rebbe, que hoje, inclusive, depois da União Soviética, nos anos 90, se abriu, então houve uma época que não estava, antes da era atual, Putin, que já está meio tudo fechado, lá não é tão simples, mas era uma meia bagunça, não é? Então, você podia, sei lá, se resgatou muitos arquivos antigos do próprio comunismo e também de antes disso. Então, se descobriu lá alguns arquivos da época do primeiro do Chabad, das investigações. Estamos falando aqui de 200 anos atrás. E tem todas essas perguntas que nós sabíamos de tradição, mas está documentado hoje em dia. De qualquer forma, uma das perguntas que fizeram é uma pergunta que foi muito difícil. E ele respondeu de uma forma muito clara, de uma forma satisfatória. A última pergunta foi uma pergunta que é realmente muito complicada para entender, mas assim está escrito no Talmud. E ele traz isso no final do primeiro capítulo do Tânia. No primeiro capítulo do Tânia, ele fala que tudo aquilo que as bondades que outros povos fazem não são bondades puras, são bondades com interesse. Ou seja, nunca confia, um judeu, ele vai fazer uma bondade por bondade, não está esperando nada em troca. Entre os judeus também é difícil, mas existe essa possibilidade.
Mas se não judeu vai te dizer, fazer uma bondade, ele sabe que tem alguma coisa por trás. Ele vai querer alguma coisa em troca no dia seguinte. Não, não. Então eles perguntaram, como você pode falar uma coisa dessa pra gente? Imagina, somos tão ruins assim, só por interesses fazemos coisas? O Rebbe não respondeu essa pergunta, mas ele fez um sorriso. E se diz que com esse sorriso, eles falaram, tá bom, tá suficiente, não precisamos. O que quer dizer isso? O Rebbe fez um sorriso, como dizer para eles, e eles entenderam, vocês viram que eu já respondi 20 perguntas, e respondi bem nas 20 perguntas. Se vocês querem, eu posso também responder a 21ª pergunta, mas só que vai doer para vocês. Você não acha que é melhor, sabe? Às vezes é melhor ficar sem saber a pergunta, não é? Um sorriso assim, que essa era a mensagem. Eles não deram a mensagem, sabe o que? Não precisa da pergunta. E confiamos nas tuas palavras. Em outras palavras, quer dizer, que efeito isso fez? Foi um efeito abrangente. Não receberam a pergunta, não penetrou. Mas foi uma forma envolvente, eles receberam, não receberam a resposta, mas receberam aquilo que precisavam receber. Não sabem como responder, não sabem como explicar, não receberam a resposta, mas foi suficiente, mas foi um impacto, não foi um impacto penetrante como as 20 perguntas anteriores que foram respondidas. Uma coisa abrangente, uma coisa envolvente. Assim também na nossa vida, temos coisas que penetram entre a gente e tem coisas que nós podemos receber só de uma forma envolvente. Aquilo que é envolvente é legal, às vezes mais impactante do que o penetrante, mas ela não é duradoura. Aquilo que é penetrante é duradouro. Por isso, na nossa vida, está escrito que é mais elevado quando Deus te pega pela mão, tá certo? Deus, quando Ele te pega pela mão, você vai chegar nas alturas muito maiores do que daquilo que você consegue chegar sozinho. Mas é mais valorizado aquilo que você faz com as suas forças. Com as suas forças vai chegar muito menos. Mas por que mais valorizado? Porque quando Deus vai te levar pela mão, não vai penetrar dentro de você, porque Deus é infinito e limitado. Então ele não vai penetrar dentro de você, não vai mudar você. Não é que você vai crescer. Tá bom, vai ser uma coisa melhor, você vai se esperar, até depois pode cair de volta. Mesmo que você não caia, mas não é você mesmo. Mas quando você vai com as tuas forças, seja quando isso se incorpora dentro de você, penetra dentro de você, óbvio que é muito mais limitado, mas aquilo que penetrou dentro de você é você mesmo. Isso você transformou, você incorporou, é você que cresceu. E isso fica eternamente dentro de você, isso vai te acompanhar durante a vida toda. Boa noite a todos. Para hoje já chega. Boa noite, Rabino.